ali está num nível diferente da maioria da população, mas é onde acontecem mais problemas, né? E é por isso que, obviamente, é um segmento hoje, Liara, dentro da carreira jurídica, você, obviamente, buscar a melhor disciplina, direitos, quem é que tem esse direito, como ter esse direito dentro também do ambiente condominial. E o que é que diz a lei sobre essa parte é a melhor, a inadimplência no condomínio, porque muita gente reclama, às vezes, do valor do condomínio, mas se tem mais inadimplência, os que pagam mais. Mas, pois é. Olha só. Prejudicando os demais que pagam em dia. Os demais que pagam em dia. E aí tem a questão legal, né? Mas o que é que diz, Vasco, a lei sobre a inadimplência em condomínio? Quem tem que pagar? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Só em minha defesa não tem provas que eu falei isso, viu, Thaís? Na verdade, cara quer continuar vindo. Você tem que falar com a Vânia, rapaz. Ela é quem produz. Ô, Francisco, você tá sabendo que eu vou passar aqui uma temporada, né? Por isso ele tá sabendo que a Thaís vai voltar. Aí não quer. Não sabia. Também não sabia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha, o Código Civil ele estabelece que é dever do condômino pagar as suas cotas de acordo com a fração ideal ou da forma que tiver estipulado na convenção. Pode ser até uma despesa de forma igualitária. A partir do momento que você não custeia, não paga a sua cota de condomínio, consequentemente você está tirando o financeiro do condomínio para custear principalmente as despesas ordinárias. E obviamente que logo após isso surge a possibilidade do condomínio cobrar. E aí vai ser uma cobrança extrajudicial, vai depender do prazo fixado para essa cobrança anterior ao jurídico, geralmente de 30, 60 a 90 dias. E após esse prazo, passa-se para o advogado que vai implementar as medidas judiciais. Então, até 90 dias é tarefa do síndico mandar o comunicado. Não existe uma regra. Não tem nada legal. Tá. São as próprias assembleias, os próprios condomínios que estabelecem esse prazo. Tem condomínio que, com 10 dias, já solicita o jurídico a atuar. O nome de quem deve aparece na Assembleia? Não, nem deve. Na verdade, tem uma listagem, onde constam, a gente sempre recomenda, os adimplentes. Porque, de certa forma, quando você bota quem paga, mas não pode expor quem não paga. Exatamente. Que era a cultura do mural quem antigamente. Não paga, quem não tá ali, se quem conhece vai saber que ele não paga, né, de qualquer forma. Mas o nome não pode ser exposto, é isso, né? Isso, exatamente. Mas o inadimplente pode participar da Assembleia? Olha, geralmente não. Porque o código, assim como as convenções, estabelecem que ele só pode votar e participar estando quite com suas cotas, né, com o pagamento integral da cota de condomínio. Mas, em regra, grande parte dos condomínios permitem que tenha uma participação, isentando apenas da votação. Uma dívida de condomínio pode chegar em algum momento ao imóvel desse condômino que não paga? Pode. É um caminho longo, mas é possível porque o imóvel ele responde pela dívida. A dívida não é de A, B ou C, é do próprio imóvel. Até por isso, quem compra o imóvel está comprando também a dívida. É da cota. Exatamente. Entendi. Ele tem uma característica próprio terreno, que é própria da coisa, né? E, inclusive, é uma das poucas exceções ao bem de família, da impenhorabilidade. No caso dos condomínios, da dívida de condomínio, o imóvel ele responde sim pelo débito. Agora, o condomínio ele pode cortar a água do morador que está em dívida, que está inadimplente? Essa é uma pergunta bem frequente. Na verdade, não pode tomar atitudes que não estejam previstas em lei. Cortar a energia, cortar a água, cortar o gás, principalmente quando são globalizados, né? Não são individualizados. Porque aí tem toda uma questão principiológica da pessoa humana, etc. e tal. E o condomínio tem, de acordo com os tribunais, os mecanismos legais para fazer a cobrança. Então, se eu tenho a possibilidade de entrar com ação de cobrança, uma ação de execução, eu sou obrigado a implementar essas cobranças para evitar meios, que a gente sabe também que no dia a dia nem todo mundo deve porque quer. Claro. Existem as dificuldades. Claro. Então, para evitar qualquer tipo de discussão em relação a isso, o judiciário ele veda completamente essas medidas. Mas, só para complementar, tem algumas medidas que são implementadas no dia a dia, isso vai depender muito do caso concreto, de bloqueio de passaporte, né, de outras medidas atípicas que hoje em dia já estão sendo implementadas. Para chegar no devedor. Olha só, e se o devedor, além de devedor, ele é o que faz mais festas, é o que recebe mais convidados, que utiliza mais, é o que para o carro em área comum não é permitida, ultrapassa horário, faz barulho quando pula na piscina,
leva o som, aqueles inclusive que é a prova d'água, e fica dando tibum 1h da manhã, 2h da manhã, e é o que mais deve no condomínio. Como é que se relaciona com... É caso de polícia nesse caso? Não chega tanto. Não, né? Mas ainda tem o caso dos... Não, eu criei um personagem fictício. Gente, isso não existe em Maceió, tá? Isso existe em outros estados, talvez em outros países, mas justamente o que deve mais é o que aproveita mais o ambiente do condomínio nessas condições. E eu digo mais, ainda tem aquele proprietário que aluga a sua unidade, oferece uma boa renda e continua inadimplente com a cota de condomínio. Quer dizer, aluga, né, o apartamento, recebe em dia, né, e termina prejudicando até a própria pessoa que está morando no apartamento dele, né? Que pode sobrar para ela também, né? Muitas vezes sobra. Pois é, ele vai ter que sair, enfim, né? Complicado, né? Agora, realmente é uma situação delicada, né? Eu já morei em um condomínio, não é o que eu moro agora, em que a gente teve que aumentar a mensalidade, porque a gente precisava pagar as contas do condomínio. Para cobrir quem devia. Para cobrir, exatamente. É assim que muitos acontece. Inadimplentes, eram muitos, acho que quase a metade, foi uma loucura. E aí o que prejudicou, né, os moradores que pagavam em dia, porque a gente queria que os serviços oferecidos continuassem. Melhorasse o ambiente comum, né? Exatamente. Então, aí a gente teve que colocar na justiça alguns moradores, porque fomos até o limite. Sim. Inclusive, alguns moradores ajudavam o síndico, né, o administrador, nessa tarefa de ir lá conversar, vamos parcelar essa dívida, vamos, e não tinha jeito. Né? E tinha pessoa que dizia, não, porque eu sou separada e o meu marido é que paga e ele que está atrasado. Sim, mas a gente tem que dar um jeito, né? Porque está sobrando para aqueles que pagam em dia. Então, realmente, é uma situação que, né, causa transtorno para todo mundo ali do prédio, né? Do edifício. Isso, o condomínio nada mais é que uma grande repartição de despesas. A partir do momento que um deixa de pagar, aquela previsão orçamentária do começo do ano, ela tem uma deficiência. E você, para aprovar certas despesas, inclusive extraordinárias, você vai ter que onerar os demais, aqueles que estão pagando em dia, né? E aí cabe o condomínio ter ali tanto a administradora de chegar junto no período anterior ao jurídico, como o próprio jurídico, assim que receber a demanda, implementar as medidas judiciais, porque infelizmente tem devedor que só vai dessa forma, né? E tem os devedores quanto mais, que você consegue às vezes recuperar um pedaço, ele passa a dever até as parcelas do acordo, além das cotas condominiais mensais, né? E você vai ter que, de certa forma, levar isso, porque nem sempre é fácil localizar valores nas contas, a gente sempre costuma chamar de devedores profissionais. Não é querendo minimizar, mas Devedor existe algum caso que precisa ser avaliado e, de repente, sei lá, 10 moradores estão inadimplentes, mas tem aquele que está passando por uma situação mais delicada, ou seja, doença na família, ou ele mesmo está passando por... Inclusive, ele não atrasava, passou a atrasar por um motivo de força maior, a gente diz assim. Isso também pode ser levado em consideração? Olha, o histórico, ele sempre deve ser levado em consideração, porém, em alguns aspectos, o síndico ele não pode abrir mão dos encargos, juros, multa e correção. O que pode ser feito é uma flexibilização no parcelamento. Ou, em último caso, se for uma situação bem drástica mesmo, leva-se para a Assembleia e a Assembleia que vai decidir se vai dar algum tipo de desconto. Mas o síndico jamais, porque isso é uma renúncia ao financeiro do condomínio. Da função propriamente dita, né? Isso. Em relação ao que está posto, né, na legislação, até quanto tempo se espera por alguém que deve o condomínio? Aí se esgota o limite do que é a tramitação, por exemplo, de um processo, é isso? Olha, seria o tempo de um processo? Na verdade, para se cobrar o débito, não tem regra estabelecida em lei. Certo. Eu estou devendo há um ano. Digamos lá, eu vou trazer para a minha realidade, digamos que eu moro no condomínio, não é o caso, mas aqui para título, estou devendo há um ano. E aí, o que é que diz a legislação? Eu posso ficar mais um ano devendo, por exemplo? Não, na verdade, você não pode ficar nem um mês. Não deveria ser nem um mês. Exatamente. A partir do primeiro dia de vencimento, o condomínio, se quiser, já pode cobrar judicialmente, inclusive. Tá? Mas ninguém faz isso. Certo. Porque em alguns casos, inclusive, tem as custas judiciais e ninguém vai estar cobrando judicialmente o valor de uma cota, que às vezes é pequeno. Então, por isso que se estabelece 60 dias, 90 dias, para você ter uma atuação judicial, né? Para evitar casos que passem anos. Muitas vezes acontecem de ter um devedor de anos, mas já com o processo em andamento. Aí é uma questão do judiciário
de você tentar encontrar, localizar o devedor, buscar bens no nome dele, valores, e nem sempre isso é possível. Impressionante. A gente foi no Rio, né, no ano passado, e aí eu ficava olhando alguns grandes apartamentos que tem lá, na parte mais nobre, Copacabana, e alguns fechados, né, porque era disputa de herança e tal, e aí acontece isso, os pais morreram, os filhos não moram mais naquele lugar, alguns estão fora do país, e o condomínio lá em cima, né, porque eles não conseguem alugar. E o apartamento fechado ali. E fechado, né, tomando lá aquele espaço. E ficando feio a fachada, às vezes a janela, enfim, várias coisas chamando a atenção. E aí, eu, conversando com uma pessoa próxima, eu disse, não, tem apartamento aqui que o valor do condomínio já está quase no valor do que é o imóvel. Olha só. Então eu fiquei imaginando quantos anos isso vinha rolando, né? E aí, como você fala que tem processo judicial, então quer dizer, não tem tempo, é até se esgotarem os recursos. Isso. Tem condomínios aqui, apartamentos, que devem tranquilamente mais de R$1 milhão. E é por isso que viram uma bola de neve. E o débito original, que acaba sendo grande, mas você tem por anos sendo corrigido, aplicado multa, juros e os honorários também. Né? Então, um débito que era ali de 10 mil, daqui a um tempo virou 100, virou 500, 1 milhão. Então, tem que ter atuação do condomínio para não deixar chegar a esse ponto, mas também tem que ter toda a colaboração do próprio judiciário na busca pelos ativos contra esses devedores. Agora imagina, o devedor ele deve o condomínio, imagina as taxas de IPTU e outras despesas que se tem com o imóvel, né? Quase sempre é um combo, né, de dívida, né, de um modo geral. Agora, quem mora em condomínio tem que ter consciência de que vai pagar essa taxa a vida toda, não é isso? Vai ter que pagar, é uma repartição de despesas. A partir do momento que você não reparta essas despesas, vai sobrar para alguém. Né? E a gente ouve muito, inclusive em assembleias, as pessoas dizerem, olha, se não tem condições, vá morar em outro lugar, numa cota de condomínio que esteja de acordo com o seu bolso. E de certa forma é uma verdade isso. Porque os condomínios estão cada vez mais caros, porque os serviços são caros. A presença de pessoas nos imóveis, né, nos condomínios, eleva, porque todo ano tem os reajustes, né? Todos os custos sociais, né? Tem os custos. E se você não reajusta, a receita não vai acompanhar as despesas. E os condomínios vão começar a operar no vermelho até um momento de colapsar. Se o síndico morar num prédio, Liara, eu já vi isso acontecer e eu quero saber se isso é legal, né? O cara mora num prédio, o prédio é estratégico, é um prédio de esquina, e aí ele descobriu que tem uma forma de criar receita a partir de uma publicidade colocada por conta da estratégia de onde está o prédio. Isso é possível? O síndico agregar algo que gere, tem uma empresa de outdoor aqui que está pagando a lateral do prédio, eles vão pagar 50 mil por ano, então ele pode agregar esse valor? Pode, e sendo possível ele deve fazer, porque é uma receita. Tem condomínios que tem farmácias no primeiro piso, tem condomínio que instala outdoors nas laterais, porém, existe a questão que envolve a prefeitura. Urbana, né? Para ver se é uma questão que vai impactar ali, poluição visual. Mas em regra... Pode alugar um espaço assim? Pode. Alugar agora, desde que tenha anuência em assembleia. Em assembleia. Tem muito condomínio que aluga a laje para instalação de antenas. De antenas, sim. Já, são celulares. É verdade. E são bem rentáveis. Então, vale a pena ele buscar essas alternativas. Agora, realmente, é importante, né? Essa taxa se paga em dia. A gente fala também dos colaboradores que muitas vezes também são prejudicados, né, daquele prédio, porque existe toda essa turma que precisa receber em dia também, né, Francisco? Então é isso, vamos... esse assunto e outros assuntos... Não se esgota, não. Não, toda outros vez que ele vem aqui, ele tem uma novidade. Essa coisa do som alto mesmo, você perturbar. Escolher uma área que sempre vai dar o que falar, que é a área de condomínio. Então, gente, não tem lei, é um ambiente privado, é uma negociação privada. Você aceitou ou concordou, obviamente, com essa estrutura, e essa é a realidade, né? Tem que ser pago a vida toda. Completou 70 anos, está isento. Mas isso é no serviço público, é coisa pública. Não, fulano tem 80 anos, mas ela mora no ambiente privado. Exato. Tem que realmente ser custeado, né? E é a realidade, é por isso que tem a questão do direito, tem o seu direito também, e o direito, claro, do coletivo, que pelo que eu entendo na regra do condomínio, é sempre o que prevalece por conta da força das assembleias. Vasco, caso a gente tenha deixado de explorar algo que você considere relevante sobre essa pauta, a palavra final é sua. Só para destacar essa importância do pagamento em dia das cotas de condomínio, a gente sabe que existem dificuldades e a gente identifica no dia a dia quem deixa de pagar porque quer e aqueles que realmente têm uma dificuldade. No dia a dia a gente vai criando essa experiência
e identificando esses pontos. Então, pagando em dia, não vai sobrar para ninguém. Liara deixou claro aqui, deixou os colaboradores, a piscina precisa estar limpa, as áreas comuns, né? A parte elétrica, entre outras situações. O condomínio é uma grande cidade. Sem gás hoje, né? Já vai direto, você não Gás, precisa nem comprar o a botijão de própria gás. água, né? Água. Serviço de energia, entre outras situações. Então, destacar a importância de se manter em dia. Muito É bom. isso, obrigada aí, então. 7h43, valeu Vasco, prazer revê-lo. Agora sim, tá na hora? Então vamos lá. Ó, trabalhamos aqui essa última meia hora no oferecimento